Olá, crianças pequenas e grandes! E nós estamos aqui mais uma vez para pensarmos, refletirmos sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos para o terceiro mandamento. A tia Estela explicou que é muito importante nós entendermos cada um deles, né? Para que de fato possamos cumpri-los. E você se lembra já daqueles que nós já falamos? Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. O segundo mandamento, não faça ídolos e nem imagens, né? E nem adore as imagens. Esse é o segundo mandamento. E hoje nós vamos ver o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembrando mais uma vez que esses primeiros mandamentos estão relacionados, né, conectados a nosso relacionamento, a nossa posição diante de Deus. E é muito importante que a gente conheça esses mandamentos para mostrar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, que nós somos um povo separado, o povo santo de Deus, que faz a vontade dele. Sabe, tem um versículo na Bíblia que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Será que nós temos amado ao Senhor de fato e de verdade, com todo o nosso coração e com as nossas atitudes? Vamos aprender mais um pouquinho com o Senhor, aprender mais um pouquinho com a palavra de Deus. Vamos lá? Então agora, muita atenção. Vamos lá, né? É agora. A Bíblia diz, e a Bíblia nos diz hoje sobre a história que está lá em Êxodo 3, sobre um homem que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Moisés, aquele mesmo Moisés do cestinho que a mamãe colocou no rio, né? Esse Moisés. Então, Moisés, lá no livro de Êxodo, né, nessa passagem, nos diz que Moisés não estava mais no Egito. Ele havia saído de lá. E agora ele estava com o seu tio Labão. E ele, lá com o seu tio, tinha responsabilidades. Ele era responsável por cuidar dos animais, né, do rebanho. Então ele levava esses animais para comer, para beber, estava sempre atento para ver se eles não estavam doentes, protegendo esse rebanho de possíveis predadores, inimigos que quisessem atacar, né? Então Moisés estava ali sempre atento. E naquele dia Moisés então estava ali andando com o rebanho, né? Olhando e tal, até que eles chegaram ali no Monte Sinai. É verdade. E Moisés então foi andando e de repente ele percebeu algo muito diferente, muito estranho. Olha, eu no lugar de Moisés ia achar estranho também. Sabe o que ele viu? Ele viu uma planta, uma sarça, né? E essa planta, ela estava ali pegando fogo. Tinha muito fogo nessa planta. Mas assim, uma planta com fogo, a gente está até acostumado, né? A gente sempre ouve falar em queimadas e coisas dessa natureza. Mas o diferente e o espantoso nessa planta é que ela pegava fogo, tinha fogo, mas ela não se consumia, ela não acabava. A planta ficava intacta, verdinha, normalzinha. E o fogo, ó, tava lá. Sabe o que estava acontecendo? Algo muito importante e especial estava acontecendo naquele lugar. Aquela planta, aquela sarça ardente com aquele fogo, representava ali a presença de Deus. Então, Moisés ouviu a voz do Senhor. Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Então Moisés entendeu o que estava acontecendo, né? E se rendeu e se prostrou diante
do Senhor naquele momento, né? E ele ficou ali atento, ouvindo a palavra de Deus. E Deus tinha uma missão muito especial para Moisés. E a missão para Moisés era voltar para o Egito e libertar o povo da escravidão. Ele seria instrumento de Deus para libertar o povo. E Moisés então começou a dar um monte de desculpas. Senhor, eu não posso, eu não dou conta, não sei falar. E o que que eu faço? Né? Moisés começou a falar um monte de coisas. Então, Deus virou para Moisés e disse: Moisés, você dirá, o eu sou te enviou. Talvez a gente ache muito estranho. Que isso? Eu sou me enviou? Que coisa estranha é essa? Não tinha nada de estranho nessas palavras. Muito pelo contrário. Essas palavras de Deus para Moisés era carregado de um poder, de uma autoridade, de uma soberania maravilhosa. Quando Deus virou para Moisés e disse que ele era o grande eu sou, né? Aquelas palavras eu sou diziam tudo sobre o Deus verdadeiro, né? E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque naquele momento Deus se mostrou enquanto Deus Todo-Poderoso, né? E nós precisamos estar atentos a essa verdade. Muitas vezes nós não consideramos, não respeitamos o nosso Deus como ele merece, como devemos fazer, né? Deus é um Deus poderoso, único, verdadeiro, soberano, criador de todas as coisas. E nós precisamos ter respeito por nosso Deus. E isso é tão sério, que a Bíblia traz então para nós o terceiro mandamento, nos lembrando que nós não podemos tomar o nome deste Deus Todo-Poderoso em vão. Né? Muitas vezes nós ridicularizamos, nós zombamos, nós brincamos com o nome de Deus, o grande eu sou. E isso é muito grave, isso é muito sério. Quando Deus revela o seu nome, era muito mais do que uma maneira de identificar, para ninguém chamar de oh, ei, não era só identificar. O nome de Deus revela o caráter de Deus, revela quem Deus é, o grande eu sou. Por isso, crianças, nós precisamos ter muito cuidado e muita seriedade ao invocarmos o nome de Deus. Algumas pessoas, elas vão falar sobre Deus, né? Vão falar alguma coisa ou expressar e falar assim: ai, meu Deus! Isso é ridicularizar o nome do Senhor, né? Ou algumas vezes as pessoas prometem em nome de Deus. Ah, eu prometo em nome de Deus. Nós não podemos fazer isso, porque nós somos falhos e muitas vezes nós não cumprimos a nossa promessa. Então nós não podemos colocar o nome de Deus nas nossas promessas frívolas, né? Pequenas e insignificantes. E nós fazemos isso muitas vezes todos os dias. Às vezes a gente vê alguém fazendo piada com o nome de Deus, zombando o nome de Deus. E algumas vezes nós rimos dessa piada. Isso é muito sério, porque Deus diz que não terá como inocente essas pessoas que usarem o seu nome todo-poderoso em vão. Nós precisamos ter seriedade com o nome de Deus. Não porque a gente tá com medo das consequências disso, mas porque nós amamos e respeitamos esse Deus. Esse é um ponto muito especial dos 10 mandamentos. Nós devemos cumpri-los não pela mera obrigação, pela mera legalidade de ter que cumprir. Nós precisamos cumprir porque amamos e respeitamos e acreditamos na santidade, no poder e na autoridade deste Deus maravilhoso. Então, crianças, pensem muito bem sobre esse terceiro mandamento, né?
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não use o nome de Deus por qualquer coisa, por qualquer motivo. Tenha respeito, tenha reverência, tenha amor ao pronunciar e ao falar e ao demonstrar sobre esse Deus, porque isso também é uma coisa muito importante. Quando nós não cumprimos aquilo que a Bíblia nos diz, nós estamos tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque nós estamos falando, nós acreditamos em Deus, nós obedecemos a palavra de Deus, e na prática, nós estamos fazendo outra coisa. Isso é muito sério, né? Então, nós precisamos, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, mostrar que nós amamos e respeitamos o Deus verdadeiro. E por isso, não usamos o nome dele em vão, né? Nós precisamos respeitar esse Deus grandioso e maravilhoso. Porque esse Deus é sim cheio de graça, de bondade, mas ele é o Deus santo e justo. E nós precisamos olhá-lo dessa maneira. Ele é o grande eu sou. E requer de nós respeito. Um respeito que não é só o medo, o pavor, mas um respeito cheio, recheado de amor. Respeitar a Deus porque amamos a esse Deus. E eu quero convidar você, criança, a orar junto comigo agora e pedirmos ao Senhor que nos ajude a cumprir esse terceiro mandamento, cumprir com amor, com dedicação e dependentes da graça do Senhor sempre. Eu vou convidar hoje a minha amiga, né, para nos lembrar que quando vamos orar, nós precisamos fechar os nossos olhos. Não é porque existe alguma coisa mística nisso, pelo contrário, é apenas para a gente se concentrar em quem nós devemos, Deus. Vamos orar? Querido, maravilhoso e grande Deus, nós estamos aqui para agradecer porque aprendemos mais um pouquinho sobre os mandamentos do Senhor e para pedir ao Senhor que nos ajude e nos dê graça e encha o nosso coração de amor para sempre mostrar nas nossas palavras e nas nossas atitudes que nós temos respeito por esse Deus grande, maravilhoso e poderoso. Nos ajude para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha essa postura cristã de um santo de Deus, de um separado de Deus, de jamais pronunciar o nome do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou, em vão. Que o Senhor nos ajude. Um grande beijo da tia Estela. Tchau, tchau!